No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre câncer. Destaque para duas datas que marcam este mês: o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, e o Dia Internacional de Combate ao Câncer na Infância, que será celebrado no dia 15 de fevereiro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença é a segunda principal causa de mortes no país. Perde apenas para as doenças cardiovasculares. As datas chamam a atenção para ações preventivas e a realização de consultas, exames de rotina para a detecção precoce. Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico oncologista clínico, o Dr. Marcos Antônio Reimann Júnior. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor, quando a gente fala sobre o câncer, né, como que ele se desenvolve no organismo? Quando a gente está falando de câncer, a gente tem que lembrar que estamos falando de células. O nosso tempo inteiro, o nosso corpo está se dividindo, fazendo células novas, se renovando. E acontecem erros o tempo inteiro. Nosso corpo erra, mas ele tem vários sistemas que reparam assim a doença. Só que acontece, quando uma doença consegue, ou a célula consegue, né, passar dessas barreiras, aí que vem o câncer. Uma célula normal surge e como ela é normal e diferente naquele tecido, ela começa a se multiplicar e ganhar espaço. E aí começa a invadir outras estruturas e aí a gente tem o câncer mesmo, né, que é uma célula normal, basicamente. Doutor, a gente pode falar em causas e fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, é isso mesmo? Perfeito. Existe todo mundo pensa, né, só quem tem caso na família que vai ter câncer, mas a gente sabe que 10% dos cânceres tem relação com a genética, só apenas 10%. Que tem um gene que é errado na família, geralmente o histórico familiar é bem cheio de casos, mas 90% deles são esporádicos. O que que isso quer dizer? Que está atrelado aos nossos hábitos, ao quanto a gente força o nosso corpo a errar, digamos assim. Então, é muito mais atrelado ao nosso estilo de vida do que realmente à genética que todo mundo pensa. Nesse caso, doutor, aí falando, né, sobre a importância de estar bem, cuidar da saúde, as consultas de rotina, a realização de exames, aquele check-up, né, que é necessário fazer pelo menos uma vez ao ano, eles podem ajudar na detecção precoce do câncer? Ajuda muito, sabe? É importante porque quando a gente tem um médico acompanhando, ele sabe o momento de pedir exames de rastreio, sabe a idade que vai começar a maioria dos tumores, né? Um exemplo, colonoscopia a partir dos 55 anos, ultrassom de mama, mamografia a partir dos 40 anos. Mas tudo isso, quando você vai em consulta, o médico vai te lembrando. Você não tem obrigação de lembrar, né? Você tem que ir nas consultas, fazer essa frequência anual, é excelente já. E a gente consegue ter ele te guiando conforme os riscos que a pessoa tem. É mais obeso, tem que cuidar mais, às vezes tem histórico familiar, faz colonoscopia antes, essas coisas o médico vai guiando, mas é importante sim, fazer esse acompanhamento médico. E isso vale para homens e mulheres, né? Vale para todos, né, e é muito comum, né, os homens não serem tão aderentes a essa estratégia de ir ao médico todo ano, mas é para todos e até existem alguns cânceres que são muito mais prevalentes em homens, outros mais prevalentes em mulheres e eles têm que seguir também. O diagnóstico precoce, doutor, ele faz a diferença no sucesso de um tratamento? Por isso a gente está falando das consultas, dos exames de rotina, né? Para quanto antes for descoberto, as chances de cura são maiores? Perfeito. Assim, ó, toda vez que a gente tem um câncer, se a gente pega ele no começo, existe chance de cura. A partir do momento que a célula oncológica saiu do lugar que ela começou, a gente não tem mais chance de cura. A gente tem chance de controle de doença, algumas coisas assim a gente consegue fazer. Porém, quando a gente está pensando em cura, o diagnóstico precoce faz muita diferença. Uma cirurgia menor, um tratamento mais curto, não para a vida toda, como se a doença mais avançada. Então, quanto antes pegarmos, né, quanto mais incipiente, melhor. A gente consegue ter um tratamento de maior qualidade e as chances de cura aumentam muito. Doutor, é importante também nós falarmos sobre como hábitos de vida saudáveis podem ajudar na prevenção de doenças, inclusive do câncer. A gente acabou de assistir uma reportagem também sobre o Alzheimer, né? E o neurologista falava sobre os cuidados com a saúde, a prevenção. Tudo isso, né, pode auxiliar na qualidade de vida e, quem sabe, prevenir a doença? Perfeito. Eu acho que os hábitos de vida saudáveis, assim, valem para vários tipos de doenças, cardiovascular, câncer, mas na nossa área é muito importante. A gente vê tabagismo associado a muitos tipos de câncer, a gente vê bebida de álcool associada a muitos tipos de câncer, mas não só isso, a nossa alimentação do dia a dia, por exemplo, farinha branca tem um risco de inflamatório, aumenta o risco de câncer também, carne vermelha, né, a gente não é que não possa comer, mas com moderação,
Bebida alcoólica é a mesma coisa, com moderação. O risco aumenta conforme a gente aumenta a ingesta, por exemplo, muita farinha branca, muita carne vermelha, a gente acaba estimulando aquelas células que eu falei no começo, né, a errarem. Então, aumenta a chance da gente ter um câncer com esse estímulo que a gente faz. Então, até o próprio sol, né, o melanoma, esse tempo de calor aí, a gente lembra, né, protetor solar, porque quando a gente tem o sol, a gente estimula as células da pele a se dividir. E a chance de um erro é maior. O protetor está ali para tentar diminuir isso, para Fazer uma tentar. barreira. Perfeito, uma barreira. Tá certo. Se a gente tiver que encerrar aqui a nossa entrevista, doutor, dando dicas de hábitos saudáveis para o pessoal que está em casa na prevenção de doenças, que dicas práticas são essas? Assim, as principais, que é meio que chovendo molhado que sempre falamos, né? Mas atividade física é pelo menos 20 a 30 minutos, 3 a 4 vezes na semana. Trocar os alimentos de farinha branca por integral. Comer mais carnes e peixes, peixes e frango, evitar carne vermelha. Essas coisas ajudam muito, passar protetor solar. Tudo isso vai prevenir muitos tipos de câncer, né? E vai ajudar bastante. Tá certo, então, sobre câncer, né? Falamos aqui com o doutor, o médico oncologista clínico, doutor Marcos Antônio Reimann Júnior. Doutor, obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. É sempre muito bem-vindo. Obrigado, boa noite.